Graça e paz, pessoal. Queria compartilhar uma coisa com vocês aqui. Essa semana a gente estava conversando sobre alguns assuntos aqui, né? Com alguns líderes, alguns amigos também. E aí, essa semana eu estava com um jovem aqui em casa, a gente estava conversando sobre alguns assuntos. Sobre assuntos de dom, né? Falando a respeito de dom de cura, dom de milagre, dom de profecia, conversando sobre algumas coisas, né? E aí, a gente conversando essa semana toda sobre isso aqui em casa também, aí minha filha virou pra mim e perguntou assim: ô pai, mas todo mundo pode ter o dom de cura? Aí eu não podia dar uma resposta muito simples, né? E eu peguei e falei: então, a Bíblia nos ensina que quando a gente aceita ao Senhor Jesus e a gente é batizado nas águas, o Espírito Santo ele vem morar diretamente dentro da gente, né? A Bíblia afirma que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele mora dentro da gente. Quando você aceita o Senhor, quando você diz sim para Jesus, o Espírito Santo ele vem morar dentro de você. Um dos textos bíblicos que vai falar sobre isso, quando Jesus, ele, depois de ressuscitar, ele volta para encontrar com os discípulos, e aí o Tomé ele não está lá, e aí encontrando alguns discípulos, a Bíblia vai falar que ele vira para ele, passa, né, pelas paredes, aparece no meio, e vira para ele, sopra sobre eles e fala: recebeis o Espírito Santo. Finalzinho lá de João. Só que ali ainda a gente não vê nenhuma evidência. A evidência realmente do batismo com o Espírito Santo e com fogo, que é o que é prometido pelo João, a gente vai encontrar mais lá na frente, lá em Atos, né? E aí, a partir dali, você vai ver que muitas coisas vão começar a acontecer. Então eu trouxe essa explicação para ela, e aí eu peguei e falei: então, todos os dons, pelo Espírito Santo ele ser pleno, todos os frutos do Espírito, tá? Que não são frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. E dentro do fruto do Espírito tem vários componentes, tem várias demonstrações que você tem o Espírito Santo e que você tem o principal, o caráter de Cristo, que os frutos, né? Os frutos do Espírito Santo, eles simbolizam o caráter de Cristo. Já os dons espirituais, né? Eles são as ferramentas que Deus te dá para você agir aqui na Terra, né? Vai ser falado sobre os dons, vai falar sobre a armadura de Deus em Efésios, né? Em 1 Coríntios também vai falar sobre os dons. O apóstolo Paulo ele vai trazer um grande ensinamento sobre os dons e vai falar também sobre os dons ministeriais, que já são os dons de Cristo, né? Que ele vai trazer lá, falando que concedeu, né, a cada um, né, um para apóstolos, para profetas, para mestres, pastores e evangelistas, tá? Então, dentro desses dons, cada um tem um, que é o encargo que cada um vai receber para poder realizar o seu serviço, né, aqui na Terra. O apóstolo Paulo ele vai falar sobre isso, né, que existe a função dos 5 ministérios, que é fazer o quê? Trazer uma capacitação para os santos, né, para que esses santos tenham o pleno conhecimento do Filho de Deus. E qual é o conhecimento que Jesus tinha? Qual é o conhecimento que Jesus tem? Aquilo que você é, que é aquela mesma revelação, né, que o apóstolo Pedro teve de quem era Jesus. E aí, não sei se você vai lembrar, que Jesus fala assim: e disseste bem, Pedro, e tu és pedra, e é em cima dessa pedra que eu vou edificar a minha igreja. Então os 5 ministérios ele tem função de edificar os santos. E aí é como se o grupo dos 5 ministérios, né, conforme você vai entendendo a tua identidade, conforme você vai entendendo o que você tem que fazer, você vai recebendo essa revelação do céu, daquilo que você é e daquilo que é para você fazer. E agora você tem a responsabilidade de fazer com que outras pessoas também saibam.
E aí agora você vai levar essas pessoas para um alto lugar, que é a pedra onde Jesus falou para Pedro. E você vai deixar essas pessoas lá em cima da revelação. E aí Jesus, tá? Aí Jesus, ele vai edificar a igreja, mas ela já está, os santos já têm a revelação de quem eles são. Então agora a designação dos afazeres vai ser Jesus que vai falar para você fazer, que hoje a gente tem através do Espírito Santo. Então eu trouxe a explicação para ela, falei, não, todos os dons estão dentro de você. O que acontece é o seguinte, o que acontece é que o apóstolo Paulo, ele falou para você procurar os melhores, e você muitas das vezes achou que você não podia. Você muitas das vezes, por influência, de repente até de líderes ou pastores ou maiorais que até entendem sobre alguma coisa, leu de forma errada a Bíblia e não entendeu. Por quê? Porque a Bíblia fala que os dons, eles são para um fim, né? Para um momento específico e um fim proveitoso. Dado por quem? Pelo Espírito Santo. Só que a responsabilidade de atuar e a responsabilidade de saber manejar a operação de cada um é minha e sua. O apóstolo Paulo, ele tem uma hora que ele está muito irritado e ele fala com os discípulos, ele fala assim, eu queria que vocês todos falassem mais em línguas do que eu falo. Porém, eu falo mais do que vocês todos juntos. Mas eu não queria só que vocês falassem em línguas, eu também queria que você profetizasse. Porque o profetizar, ele está incluído em praticamente todos os dons, porque é liberar a palavra. E o que é profetizar? Profetizar, ou uma palavra profética, ou um ato profético, é a revelação do eterno. É a revelação daquilo que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida, numa igreja, numa cidade, numa nação, numa geografia, numa região, através de uma palavra. Então, a questão de profetizar, ela pode estar inserida em vários outros dons, entendeu? Por quê? É a liberação de uma palavra que vem do alto. Por isso que Jesus, ele não curava todo mundo. Jesus, ele não curou todo mundo. Ele teve em lugares que pessoas continuaram doentes. A Bíblia vai falar que muitos são pela sua própria incredulidade, de uma cidade que ele teve que sair, né, a sua própria cidade, por conta da sua incredulidade. Existiam lugares que Jesus foi e ele não curou pessoas. No tanque de Betesda foi um. Teve um lugar que trouxeram um cego para Jesus dentro de uma aldeia. E Jesus, ele tira esse cara da aldeia, cura ele do lado de fora e manda ele embora da aldeia. A minha pergunta é, o que tinha lá naquela aldeia que Jesus não quis ficar e mandou o camarada embora? Entendeu? Então, a gente precisa entender uma coisa. Todos os dons, eles estão dentro de você. Agora, o que precisa é uma administração sua, junta com o Espírito Santo, para você aprender a entender como é o funcionamento desses dons. Como diz o apóstolo Paulo, procurai os melhores dons e procurai progredir neles. Se você fosse para ter um só, o apóstolo Paulo, ele não ia mandar você procurar os melhores e ele não ia mandar você progredir neles. Tá bom? Porque automaticamente, se você tiver só um, você ia ficar com aquele e você ia aprender a fazer. Mas não é assim, tá? Fica com Deus, graça e paz. Boa tarde.